lá. Olá, meus irmãos, que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Eu queria convidar hoje vocês, nesse vídeo, a abrirmos as escrituras lá no livro de Jó e Iov em hebraico, capítulo 2, o versículo do 8 em diante. Amém, meus irmãos? Que Deus venha nos trazer essa palavra. E eu queria convidar todos a fazermos uma breve oração. Senhor Deus e eterno Pai, dai-nos a revelação da Tua palavra, segundo as Tuas misericórdias, pois Tu és o pão da vida e queremos, ó Deus, tomar parte deste pão. Nos alimenta em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá para a leitura, meus irmãos. Lá em Jó, capítulo 2, versículo 8, vai dizer: Então Jó lançou mão de um caco de cerâmica, e com ele coçava-se, raspando suas feridas, sentado sobre as cinzas. Então, aproximando-se, a esposa de Jó ademoestou-lhe: deixe de ser teimoso em sua lealdade. Isso não vai resolver nada. Amaldiçoa logo a Deus e morre. Versículo 10. Então, no entanto, lhe afirmou, isso Jó falando: mulher, tu falas como uma louca. Porventura receberemos de Deus apenas o bem que desejamos, e não também o infortúnio que Ele nos permite? E em toda essa provação os lábios de Jó não o fizeram vacilar e nem pecar. Amém, meu irmão? Então Deus vem nos falar através da sua palavra, como um verdadeiro homem de Deus e mulher de Deus deve agir diante da situação. Vou ajeitar aqui um pouco. Mesmo diante da situação que Jó vinha passando, mesmo diante do infortúnio, mesmo diante das dificuldades, porque se formos pegarmos lá no capítulo 1, veremos que Jó é provado. Provado por quem? Por Deus. Jó é provado por Deus. Porque Deus vai mostrar para o inimigo, Satã, o acusador, que Jó verdadeiramente era um homem temente e fiel a ele. E não só pelo que ele tinha, e não só pelo que ele era, mas principalmente porque ele reconhecia quem verdadeiramente Deus era. Ou melhor, Jó pensava que reconhecia e conhecia a Deus. Lá nos capítulos finais veremos que Jó reconhece que conhecia a Deus só de falar, mas que não conhecia a Deus verdadeiramente, e passou a conhecer diante da sua prova, em que ele foi bem aprovado. E como a palavra nos ensina, que sejamos provados e aprovados como os obreiros de Deus, como servos de Deus. Nós vimos no capítulo 8 que Jó pegou um caco de telha e utilizou para se coçar. Ele está um pouco forte, mas nós continuaremos diante das adversidades, meu irmão. E Jó estava coberto de feridas. E quantos de nós estamos cobertos de feridas e de mazelas que o mundo tem nos causado? E às vezes muitas das mazelas e feridas que nós mesmos procuramos, porque às vezes não somos fiéis a Deus. E vemos também que Jó também estava coberto de cinzas. E quantas as vezes as cinzas têm coberto nossa visão de enxergarmos os propósitos de Deus diante das dificuldades e adversidades. Sejamos como Jó, que quando foi provado, foi aprovado. Muitos procuram e passam anos e meses e dias estudando para passar num vestibular, para passar no concurso público, mas não se preparam para serem aprovados.
na prova de Deus. E também, infelizmente, tem muitas pessoas dentro das congregações ensinando que Deus não nos prova, quando Deus nos prova, meu irmão. E Ele quer que sejamos aprovados. O Antigo Testamento vai nos ensinar que Deus prova os seus, como prova o ouro, como Ele refina o ouro do fogo. Então, meu irmão, nós temos que refletir em que espécie de cristãos nós somos e que espécie de cristãos, meu irmão, estamos nos tornando. Versículo 9. Então, aproximando-se a esposa de Jó, detalhe, a esposa não era um desconhecido. Nós veremos logo nos capítulos posteriores que os três principais amigos de Jó chegam e se compadecem com a dor dele. A palavra nos ensina que eles passam uma semana sentados no chão, vestidos de pano de saco como Jó estava, compactuando com a dor de Jó. Mas a palavra também nos ensina nos próximos capítulos que eles começam a questionar Jó, porque eles acham que Jó estava em pecado. Porque infelizmente fomos ensinados de que só está passando por dificuldade e por provação aqueles que vivem no pecado. Não, quando a palavra nos ensina, meu irmão, de que Jó era um homem que não tinha pecado. Jó era um homem que orava, que buscava a Deus, que jejuava, que sacrificava a Deus, não só por ele, como também pelos seus 10 filhos. Mas Deus o provou. E detalhe, pode ser que vocês tenham aprendido de que foi Satã que instigou a Deus a provocar Jó. Ao contrário, Deus é que diz: vistes o meu servo Jó? Ô Satã, vistes o quanto ele é fiel? A palavra está aqui para nos ensinar. Eu te convido, vamos voltar aqui lá no capítulo 1, que vai dizer assim, no versículo 8: então indagou-lhe o Senhor: observastes o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro, justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Detalhe, quem testemunhou isso da pessoa de Jó foi o próprio Deus. O próprio Deus testemunhou isso em favor de Jó, que Jó era um homem temente a ele, fiel, íntegro e justo. Imagine o próprio Deus testemunhar diante de seus anjos, que a palavra vai dizer no versículo 6, no mesmo capítulo 1, voltando ali no versículo 8, que certo dia os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante o Senhor. E vai dizer que Satã, o acusador, aproximou-se também junto com eles. Então esse diálogo não aconteceu especificamente entre Deus e Satã, mas entre Deus e Satã diante de todos os anjos, que Deus estava provando e que existia um homem fiel e temente a ele, íntegro e justo na terra. Então, meu irmão, no versículo 9: então aproximou-se a esposa de Jó e a demonstrou-lhe: deixe de ser teimoso em sua lealdade, homem. Isso não vai resolver nada, amaldiçoa logo a Deus e morre. Olha como a mulher de Jó se deixou ser usada. Deixou que sua boca fosse usada para influenciar Jó, que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. Porque para aquela mulher de Jó, ele estava sendo teimoso em se manter fiel, íntegro diante da pessoa de Deus. Mas no versículo 10, Jó vai nos ensinar: no entanto, ele afirmou-lhe: mulher, tu falas como uma louca. Mas isso não serve só para as mulheres, também serve para muitos dos homens que têm agido como loucos
diante das suas mulheres, que são mulheres tementes e fiéis ao Deus vivo. E ele complementa: porventura receberemos de Deus apenas o bem que desejamos? E não também o infortúnio que ele nos permite, não também a provação que ele nos permite, não também o mal que ele nos permite passar, para que sejamos provados e aprovados e fortalecidos na fé. Fortalecidos na fé, para que sejamos vencedores como ele, o Cristo, venceu o mundo. E a palavra nos ensina, finalizando: em toda provação, os lábios de Jó não o fizeram vacilar e pecar mesmo. E que sejamos como Jó, que diante do mar de tribulações não viemos vacilar em uma só palavra, não viemos pecar, não viemos se deixar cair em tentação. Podemos até ser tentados, mas não cairemos em tentação. Porque lembra-te mais uma vez daquela palavra que o mestre disse: no mundo vós tereis aflições, tribulações, mas eu venci o mundo. E se verdadeiramente estivermos nele, nós venceremos, meu irmão. Fique na paz e que Deus te abençoe. Amém.